Alô, gente, tudo bem com você? Eu acho que hoje não vai dar pra colocar aquela música feliz de fundo. Esse vídeo não vai ser muito feliz. Então vamos lá, vou pegar uma água. Provavelmente todo mundo sabe o que aconteceu com a Anna Hickman uns dias atrás, mas se por alguma razão você não sabe o que aconteceu, eu vou resumir pra você poder entender esse vídeo. Há alguns dias, um homem até então desconhecido vendeu tudo que tinha pra ir atrás da Anna Hickman em Minas Gerais, e ele conseguiu chegar no hotel dela, ele entrou no quarto onde ela tava e tentou matá-la. Ele tava armado, ele atirou, mas não atingiu a Anna Hickman, atingiu a cunhada dela, que até hoje tá internada. Esse cara acabou morrendo e por causa da repercussão do caso, todo mundo achou as redes sociais dele e viu que ele só postava coisas sobre a Anna Hickman e pra Anna Hickman, e era muito, muito bizarro. Muita gente deve estar pensando que azar da Anna Hickman, que foi vítima de um negócio tão incomum e tão bizarro e tão difícil de acontecer. Sim, que azar da Anna Hickman. Só que infelizmente isso não é incomum, é chocante, mas não é incomum. Uns dias depois do que aconteceu com a Anna Hickman, a Anitta passou por uma situação bem parecida. Um cara aqui do sul foi até o Rio de Janeiro atrás dela, conseguiu entrar no condomínio onde ela mora, chegou até a casa dela. Só que nada muito grave aconteceu, então essa história não ficou tão conhecida como a história da Anna Hickman. Um pouco antes disso, a Anitta já tinha passado por uma situação bem desagradável. Ela tava fazendo um show e um cara subiu no palco e agarrou ela, começou a dar uns beijos no pescoço e apalpou os seios dela. E isso não é legal, isso não é atitude de fã, isso é assédio. Eu fiquei curiosa pra saber que outros artistas já tinham passado por situações parecidas e eu fiquei muito assustada com a quantidade de mulheres famosas que passaram por situações como essa. Por exemplo, a Daniela Mercury confessou que já foi ameaçada com uma faca por um fã. Um homem foi preso recentemente tentando invadir o apartamento da Taylor Swift. O mesmo homem já havia sido detido tentando chegar a nado na outra casa da cantora. A atriz Halle Berry entrou com um pedido para se mudar para a França em 2012, após um homem condenado por persegui-la ser liberado da prisão depois de passar apenas metade do tempo da pena. Ellen Page recebeu diversas ameaças de morte enquanto namorava o ator Alexander, não sei falar o nome dele, mas também não importa, porque a nossa querida Ellenzinha já saiu do armário de uma maneira maravilhosa. Nos anos 90, um homem ameaçou decapitar Madonna caso ela não aceitasse se casar com ele. Selena Gomez sofreu com a perseguição de um fã que se escondia próximo à casa dela. Homem é preso por perseguir Rihanna. Em 2014, um fã invadiu a casa de Sandra Bullock. O homem portava uma arma de fogo e tinha intenção de usá-la contra a atriz. Sobre tudo isso que eu falei até agora, eu quero fazer dois comentários. O primeiro é o seguinte: depois do que aconteceu com a Anna Hickman, eu vi alguns comentários do tipo: as pessoas famosas precisam rever a maneira como elas se expõem na internet. A gente se expõe na internet? Sim, a gente tem Twitter, a gente tem Facebook, a gente tem Snapchat, a gente posta foto, a gente tem Instagram. Só que o problema não é esse. Se esse fosse o problema, a Madonna não teria sido ameaçada de morte na década de 90, porque não existia nada disso naquela época. A internet, inclusive, era uma coisa bem restrita na década de 90. Isso não impediu que o cara fosse lá e tentasse matar a Madonna. E um outro problema desse discurso é que se a gente tá falando que essas pessoas sofreram esse tipo de violência porque elas se expõem, a gente tá culpabilizando a vítima. Ah, mas é claro que um homem ia tentar entrar no hotel da Anna Hickman, matar ela porque ela postou no Snapchat que tava nesse hotel. É óbvio que um cara vai tentar abusar de uma mulher porque ela tá de saia no metrô, a mulher sai de noite na rua e depois fica reclamando que foi estuprada. Esse tipo de pensamento é tão, mas tão nocivo, não só porque a gente tá culpando a vítima pela violência que ela sofreu, mas também porque a gente não tá discutindo o real problema e a causa deste problema. E a causa deste problema é o outro comentário que eu quero fazer aqui neste vídeo. Talvez algumas pessoas me perguntem: Lui, por que você só escolheu mulheres? É verdade que alguns artistas homens também sofrem ameaças. Por exemplo, o Justin Bieber já sofreu uma ameaça. Um cara disse que ia matar ele, que ia atrás dele, enfim. O John Lennon é um exemplo porque ele morreu, ele acabou morrendo por causa disso. Agora, o que tem em comum entre o assassinato do John Lennon e as ameaças sofridas pelo Justin Bieber, eu não sei. O que tem em comum entre todos os casos que eu citei aqui, da Rihanna, da Anitta, da Anna Hickman, da Sandra Bullock, da Madonna, é que elas são mulheres. O cara tentou matar a Madonna porque ela não ia se casar com ele. A Anna Hickman quase morreu porque o cara tava obcecado por ela. E um problema muito grave é que a mídia e a sociedade, de forma geral, romantiza esses acontecimentos. Romantizar uma coisa não significa sempre dizer que ela é linda e maravilhosa. Ninguém acha maravilhoso o que aconteceu com a Anna Hickman. Só que todas as matérias que eu li sobre isso diziam que esse cara era fã da Anna Hickman, que ele tinha um amor platônico por ela e que ele tinha um amor não correspondido. Primeiro, ele não era fã. Eu acho um desrespeito chamar uma pessoa dessas de fã. Fã é alguém que admira o seu trabalho, alguém que gosta de você. Não é alguém que tenta te matar. Em segundo lugar, isso não é amor. Amor não machuca, amor não agride, amor não violenta, amor não grita, amor não humilha, amor não explora, amor não mata, amor não oprime. Isso não é amor, isso é abuso. E a gente precisa parar de romantizar
Abuso. Isso tá tão presente no nosso cotidiano que a gente começa a naturalizar e às vezes a gente não percebe como a romantização do abuso tá em livro, tá em novela, tá em série, tá em filme, tá na vida, tá em tudo. 50 Tons de Cinza, por exemplo. Essa história é extremamente abusiva do começo ao fim. Lolita. Lolita não é uma história de amor. Lolita é uma história de abuso e de pedofilia. Existe um tipo de crime que é chamado crime passional, que é o crime cometido por amor ou por paixão. Eu odeio essa expressão, não existe crime passional, existe feminicídio. Isso tá tão enraizado na nossa sociedade que um dos ditados que eu mais ouvi na minha vida é: em briga de marido e mulher não se mete a colher. É claro que se mete a colher. Se mete a colher, denuncia, liga pra polícia. O Brasil é o 7º país com maior incidência de assassinatos de mulheres. Tem mais mulheres que morrem por violência doméstica do que por câncer e por acidente de carro. Se a gente diz que acidente de carro no Brasil hoje é uma epidemia, o que é a violência contra a mulher então? Aí você pode me perguntar, o que tem a ver o que aconteceu com a Ana Hickman e com todas aquelas outras mulheres e a violência contra a mulher? A nossa sociedade é violenta e ela tá estruturada de uma forma machista e misógina. Essa semana aconteceu uma coisa horrível. Eu nem vou falar muito sobre isso porque me faz mal e eu sei que faz mal pra todas as mulheres, mas é importante a gente conversar sobre isso. Aconteceu que uma menina menor de idade foi estuprada por 30 homens. Eles tiraram fotos e gravaram vídeos e postaram na internet. Isso não é doença. Não é uma coincidência que 30 homens doentes se encontraram e violentaram uma mulher e por causa dessa doença eles postaram vídeos e fotos na internet. Não vamos tratar como doença um comportamento que estupra, abusa e mata mulheres todos os dias. Isso não é exceção, isso é a regra. Infelizmente, a gente tá falando de uma coisa que acontece diariamente no país e no mundo inteiro. O que aconteceu com essa menina é fruto de uma coisa chamada cultura do estupro, que tá ligada à pedofilia, que tá ligada à misoginia, que tá ligada ao machismo, que tá ligada ao que aconteceu com a Ana Hickman e com todas essas outras mulheres. Eu não tô falando que o cara que tentou matar a Ana Hickman não tinha algum distúrbio psicológico. Talvez sim, provavelmente sim. Agora, isso não impede que a gente pense qual é a semelhança entre o que aconteceu com a Ana Hickman, com a Anitta, com a Madonna, com a Sandra Bullock e com todas essas outras mulheres famosas e com mulheres não famosas também. Todos esses casos são frutos de uma sociedade que ensina os homens que eles têm poder sobre as mulheres, sobre o corpo das mulheres e sobre a vida das mulheres. E quando a mídia diz que o fã da Ana Hickman nutre um amor não correspondido, um amor platônico por ela tá romantizando um abuso. Quando alguém faz um livro, um filme, uma série, uma música, um discurso qualquer, tratando de maneira distorcida estupro, abuso, agressão contra a mulher, a gente está legitimando essas violências. E quando a gente defende abusadores e quando a gente tenta relativizar casos de abuso, a gente tá passando pano pra isso. A gente não pode pensar que isso é normal. Se na mesma semana 2 mulheres famosas passaram por uma situação de violência e mais uma menina desconhecida sofreu uma atrocidade dessas, imagina quantas mulheres não passaram por situações parecidas e a gente não sabe. Não é porque elas são famosas, não é porque elas se expõem na internet. A culpa não é delas, a responsabilidade não é delas. Pode ser eu, pode ser você, pode ser a sua amiga, pode ser a sua vizinha, pode ser a sua filha, pode ser a sua irmã, pode ser a sua mãe. Eu não sei como terminar esse vídeo. Alguma coisa precisa ser feita. E se a gente não tem poder para mudar as estruturas que sustentam a sociedade, pelo menos a gente tem poder de fala e a gente precisa falar sobre isso. Então, é isso. Um abracinho em você. Beijo.